Clube Náutico Capibaribe está apresentando essa tarde o plano de recuperação, que é uma etapa importante da recuperação judicial. E a recuperação judicial, por sua vez, ela faz parte de um grande planejamento do clube, planejamento que tem sido conduzido de forma plural e com uma participação efetiva do Poder Executivo e do Poder Deliberativo, com muito cuidado, dentre tudo que vem acontecendo no futebol, no momento, foi visualizada a possibilidade do saneamento do clube e nessa linha se está trabalhando. É uma busca de uma junção, de uma conexão entre 4 pilares, que são a própria RJ, o contrato do Grupo Mateus, o processo contra a Arena e a entrada na Liga Forte Futebol, em que, da forma como vem sendo conduzido, a recuperação judicial já em curso, o contrato com o Grupo Mateus já efetivado e os outros 2 pilares em andamento, da forma como vem sendo conduzido, em se obtendo o êxito e da forma como as etapas estão acontecendo de forma positiva, a gente crê e visualiza o saneamento do clube, colocando o clube num outro patamar, num novo cenário, vislumbrando um futuro bem diferente para o clube. Como a gente vem falando desde o ajuizamento da recuperação judicial, isso é um processo de longo prazo que requer engajamento de toda a comunidade alvirrubra, do associado, do torcedor, especialmente dos próximos gestores. Então, em razão disso, a gente entende que é necessário dar a maior publicidade possível para que possa gerar um engajamento, o maior engajamento possível, com vistas a gente ter sucesso efetivo nessa ação de recuperação judicial. Então, por isso que a gente está aqui e por isso que a gente está com o Rodrigo aqui, o Rodrigo Beltrão, é um advogado que vai tocar esse assunto junto com o escritório dele, junto com a assessoria também financeira, contábil, da Gabriela e do pessoal da Petra. E eu vou passar a palavra para o Rodrigo, ele vai expor em linhas gerais esse plano de recuperação e a gente pede realmente que a comunidade alvirrubra se engaje, se interesse por isso, porque somente com o sucesso dessa recuperação judicial o Náutico vai ter a possibilidade de atrair investimentos e efetivamente ter um futuro promissor. Como vocês sabem, o clube, depois de uma decisão bastante analisada e irresponsável, tomou a iniciativa de pedir a recuperação judicial com o objetivo de sanear seu passivo, de equalizar suas obrigações diante de sua capacidade de pagamento. E nesta tarde nós estamos protocolando, apresentando à Justiça o documento chamado Plano de Recuperação Judicial. O Plano de Recuperação Judicial ele é uma etapa necessária do processo de recuperação e que é um documento que revela a proposta de pagamento aos credores. A rigor é um grande plano de negócios com um estudo de viabilidade aqui executado em conjunto por nosso escritório com a Petra Consultores, aqui representada por Gabriela Azevedo. E dentro desse plano de negócios, o Náutico apresenta os meios que buscará realizar para superar a crise econômico-financeira. Então, apresenta o ponto bastante relevante para todos os credores, que é a forma de pagamento de seu passivo. É importante lembrar que o Náutico tem um passivo sujeito à recuperação no montante de cerca de 132 milhões, sendo desses 132 milhões, 112 aproximadamente
de créditos de natureza trabalhista e 20 milhões de créditos de natureza quirografária, que é uma palavra feia do mundo jurídico, que quer dizer os créditos comerciais, civis e de natureza residual, que não é trabalhista ou tributário, ele em que se entra nessa classe. Então são 20 milhões de créditos civis e comerciais, vamos dizer assim, de prestadores de serviços, de direito de imagem cobrados na esfera da justiça comum, e que somam, portanto, um total de 132 milhões de reais sujeito à recuperação. Então o plano apresenta a forma de pagamento desses créditos e também é importante ressaltar que o Náutico ainda tem um passivo fiscal, tributário, de cerca de 95 milhões de reais. Esse passivo não é resolvido e negociado dentro desse plano que se apresenta hoje. Existe um plano de recuperação fiscal que o Náutico está em processo de negociação junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, com regras próprias. E o que é importante reter nesse momento é que o Náutico, vocês receberam aí alguns informes da proposta. O plano vai ser publicizado brevemente, ainda hoje vai estar no processo, e o Náutico buscou apresentar uma proposta de pagamento que respeitasse a relevância do tipo da verba, da natureza da verba que está sendo cobrada. Então o Náutico busca pagar e apresenta uma proposta de pagamento de 100% dos créditos de natureza salarial, salários atrasados, 13º, férias, adicionais de insalubridade e de adicional noturno, verbas com 100% de aviso prévio. O Náutico vai pagar 100%, mas sem juros e correção, e buscará descontos em verbas de multas, de juros, de multas de qualquer natureza, reduções em relação a verbas de natureza, de característica de natureza de direito de imagem cobradas na Justiça do Trabalho, e aí sim com descontos maiores que chegam a 90% nessas verbas de direito de imagem quando cobradas na Justiça do Trabalho. Também, após toda essa apuração do valor a ser pago, o limite de pagamento, da capacidade de pagamento do Náutico por cada credor é de 150 salários mínimos. Então, apurado esse montante, o Náutico pagará até 150 salários mínimos, que alcança aí hoje em torno de 200 mil reais. Para os credores civis e comerciais, o Náutico apresentou uma proposta parecida com o que os demais clubes apresentam no Brasil, que é um pagamento, um desconto de 90% na dívida e pagamento em 120 meses. É importante considerar que toda essa proposta de pagamento está baseada na capacidade de pagamento do clube. É fato que a capacidade de pagamento do clube hoje se encontra reduzida, até por conta da série em que está competindo no cenário nacional, e que, portanto, exige uma participação, uma colaboração de todos para a aprovação desse plano. Mas, como dito, um ponto que diferencia esse plano do Náutico em relação a outros apresentados no Brasil é que, ao invés de fazer uma proposta linear de desconto, como costuma ser feito, o Náutico buscou segregar e dar prioridade a verbas mais essenciais, que são as verbas de natureza salarial, como dito, salário, 13º, férias e assim por diante. Também, eu posso continuar, presidente? Entre os meios de recuperação que são destacados, existem a possibilidade, o Náutico apresenta uma possibilidade de constituição de SAF, de sociedade com um eventual investidor para a constituição de SAF, mas é importante deixar claro o seguinte:
Não há hoje nenhum acordo, nenhum entendimento entabulado. O Náutico está trabalhando para construir essas opções e esta decisão, se é o caminho adequado para o Náutico, ele depende de uma análise profunda e das decisões dos órgãos previstos no Estatuto Social do clube, quais sejam o Conselho Deliberativo e a Assembleia de Sócios. Nenhuma decisão ou nada pode ser tomada sem que se passe por essas instâncias internas do clube. O que o plano prevê, para se deixar claro, é a possibilidade de o Náutico fazer esse tipo de operação, mas não há nada concreto a esse respeito. Então, basicamente, é um reforço que se faz em relação ao cumprimento desse plano. O plano ele é apresentado de forma conservadora, dentro da capacidade do clube, com responsabilidade. Naturalmente, ele aplica descontos na dívida e não teria como ser diferente por conta da capacidade do clube, mas o clube buscará o passo seguinte a essa apresentação do plano, que, para vocês entenderem, ele funciona como uma proposta, e essa proposta depende de uma apreciação, de uma deliberação pelos próprios credores. Não é o juiz que delibera, são os credores que se reúnem em assembleia de credores e decidem, por maioria, se aquela proposta é uma proposta viável, uma proposta a ser aceita. Portanto, o Náutico buscará no passo a seguir, numa etapa seguinte, negociar com os trabalhadores, concluir essas negociações que já se iniciaram e buscar a aprovação, o sentimento dos credores em relação a esses pagamentos. Portanto, esse é o que se espera, e uma vez aprovado o plano, o juiz homologa e o clube passa a cumprir os pagamentos previstos nesse plano. Então, eu acho que basicamente são esses esclarecimentos que a gente gostaria de fazer, e fico também aberto a qualquer questionamento e qualquer complemento aí do presidente, de Diógenes, do presidente Alexandre e da nossa amiga e querida consultora Gabriela Azevedo. Pode. Primeiro, só para deixar claro, ver se todo mundo entendeu. O plano do Náutico na parte trabalhista vai pagar 100% das salário, 100% sem questão de reajuste monetário. E a outra parte vai ser até o limite de 150 salários mínimos. Para todos. Se algum que se some e supere esses 150 salários mínimos, o limite é 150 salários mínimos. O que eu não posso lhe dizer com precisão, mas é um número muito pequeno dentro do universo de 553 credores, 550 credores aproximadamente. É um universo muito pequeno de credores que vão superar esse número. A grande maioria vai ficar abaixo dos 150 salários mínimos. Existem casos que ficam bem assim. Tem, por exemplo, a maior, que é do João Ruto, passa de 4 milhões. Nesse caso aí, ele também serve para 150 salários mínimos. A gente vai apurar o que é que Jean Holt ou qualquer outro atleta, não vou falar especificamente dele. A gente expurga, separa o que é multa, e as multas da Justiça do Trabalho são muito pesadas. Então tem multas de várias naturezas previstas na CLT. A gente afasta essas multas, afasta os juros, traz o valor ao valor histórico, busca preservar as verbas salariais, mas se ele superar ainda assim o montante de 200 mil reais, aí é o limite da capacidade do clube. Isso somado tudo, multa, salário, multa, primeiro a gente afasta o que a gente afasta-se, e aí se ainda assim sobrar mais do que 200 mil, ou cerca de 200 mil, para não ser de 150 salários mínimos, aí o limite de pagamento do Náutico é 150 salários mínimos. Você tem alguma coisa em relação a... É claro que a proposta vai passar pela Assembleia Geral dos Sócios, o Conselho também tem que ser aprovada pelos credores, mas, querendo ou não, a gente ainda está falando de um montante considerável, um valor bem alto.
você deixou claro que está dentro da realidade do que o clube pode pagar. Como é que esse montante vai ser pago pelo Náutico? Que é uma espécie de... Pode até ser uma dúvida boa, mas assim, para deixar claro, como é que fica esse parcelamento? Como é que não é uma dúvida boba não, é uma pergunta relevante. O Náutico tem uma expectativa boa expectativa de recebimento de um valor decorrente de um processo arbitral e que esse valor corresponde a cerca de 15 milhões de reais do processo arbitral e que esse valor ele é essencial para suportar e vai ser dirigido integralmente a pagamento de dívida. Isso não vem para pagamento de nenhuma obrigação corrente da folha atual, ele é integralmente para pagamento dessas dívidas. Portanto, como o clube tem capacidade de pagar esse passivo após os descontos propostos, se quando aceitos. Esse valor de milhões porque a multa só vai se pagar no final do processo. O processo ainda não está totalmente concluído. O Náutico tem o prazo de pagamento que a lei prevê de recuperação é até 12 meses após a aprovação do plano. Então, vamos dizer que o Náutico tem a capacidade de aprovar um plano em 2 ou 3 meses, ou 5 ou 4 meses. Ele não sabe. Depois disso, ele terá mais 12 meses para pagar. Então, se entende que é um prazo muito conservador, razoável, para que se finalize o processo e se receba o crédito que se espera receber. Só que aí, esses 15 milhões não contemplam tudo. Seria o quê? Como se fosse uma espécie de entrada? Esses 15 milhões vão contemplar uma parte muito relevante do trabalhista e o restante, o Náutico vai sobretudo os credores de natureza civil, aqueles que são pagos em 120 meses, o Náutico vai ter que pagar com receita própria, né, das receitas correntes, entrar dentro do orçamento do clube. Então, o que não conseguir ser suportado, ser abarcado com o custeio dessa receita, desse processo de arbitragem, o Náutico vai assumir dentro do seu orçamento ordinário de pagamento. E é o que é feito, vamos dizer assim, em qualquer clube ou qualquer empresa. E aí vai se propor um parcelamento, no caso? E um parcelamento para o restante, que hoje o que está proposto é de pagamento em 120 meses, com 18 meses de carência. Uma dúvida, esse parcelamento é linear para cada credor, por exemplo, minha rua, que estou aqui, será 120 vezes ou... Não, é bom separar pela natureza do crédito, a origem do crédito, ele tem um tratamento diferenciado, não só porque o plano diz, mas porque a lei assim orienta. Então, o crédito trabalhista na lei de recuperação judicial, ele diz a lei que deve ser pago em até 12 meses. A partir do momento que o credor apresentar a sua conta, que a gente calcular o valor já líquido, tirando essas rubricas, essas verbas de multa, etc., que vão passar por um processo de depuração do que vai ser pago e que não vai ser pago. O Náutico vai ter até 12 meses para pagar. Então, o plano não diz se vai pagar mensalmente, diz que vai pagar em até 12 meses. Como eu tenho a expectativa de ter uma receita da Arena, eu posso pagar em um mês. Então, a gente não quis dizer que vai pagar, pode pagar até 12 meses, mas se tiver disponibilidade, já vai pagar em uma parcela única. O Náutico não se compromete exatamente em pagar em uma parcela, mas há uma possibilidade real disso acontecer. O plano não fala exatamente isso, mas a expectativa é que se possa pagar numa parcela única dentro do prazo que a lei determina, que é de 12 meses. Esses 12 meses que a lei determina é para começar a pagar? Não, para concluir. Para concluir o pagamento trabalhista. Os créditos de natureza civil e comercial, que a lei chama de crédito quirografário, esses não têm prazo, limite de prazo pela lei. Eles podem ser pagos no prazo que for proposto. Então, no caso do Náutico, 120 meses com 18 meses de carência. Entendeu? O total da dívida apresentada é de 122 milhões, não é isso?
deságio, né, para uma classe inteira de 90%. Por que vocês esperam ficar com um valor líquido assim, a ter que pagar no final das contas? Né? Porque existem esses saldos, né, assim, não vai pagar multa, não vai pagar isso, não vai pagar etc. Quando é que o Náutico espera, quando fizer aqui a receita e enxugar tudo isso, quando é que vai pagar isso para poder pagar na prática? Na prática, qual é o teu nome? Daniel. Na prática a gente não pode precisar isso ainda, não pode dizer com exatidão, e a gente prefere não dizer porque há alguns credores ainda a serem habilitados, o processo de recuperação está numa fase de verificação de créditos, ou seja, de correção de eventual lista. Tem gente que vai entrar, tem gente que vai sair, se constatou que já havia sido pago, a exemplo do ex-técnico Elano, que saiu numa lista. Então, é natural em todo o processo de recuperação, não só em clube, mas em qualquer empresa, haver movimentações nessa lista. Então, essas movimentações acabam atrapalhando a gente dizer quanto é que vai ficar realmente. E por isso a gente prefere não colocar isso para não gerar uma falsa expectativa, uma previsão incorreta ou imprecisa. Mas é super para quem passa a informação, ficar bem mastigado para o torcedor. Esses 132 milhões não quer dizer que é isso que o Náutico vai pagar. Não. Isso vai ser muito difícil. Não, vamos colocar aqui, a gente pode dizer que o crédito quirografário, ou seja, civil e comercial, que é da ordem de 20 milhões, se o Náutico está propondo 90% de desconto, vai pagar 2 milhões em 120 meses. Então esse é uma conta precisa. Se vai aumentar, pode entrar algum credor, pode sair e tal, então esses ajustes podem ser feitos. Como no crédito trabalhista, o Náutico propõe a depuração caso a caso de cada credor, porque um credor tem uma verba de salarial maior, outro tem uma multa maior, outro teve um direito maior, então eu não consigo dizer agora, de forma precisa, quanto é que vai ser o deságio para todos. Vai ser caso a caso, dependendo da natureza do seu crédito. Como eu disse, o Náutico quis privilegiar, vamos dizer assim, a relevância da natureza do crédito. Um crédito de multa, por atraso de pagamento de rescisão salarial, ele não tem a mesma relevância do que um crédito de natureza salarial. Então, o Náutico preferiu, diferente dos demais clubes, fazer um cotejo para buscar fazer uma proposta mais justa, porque do que simplesmente eu chegar e dar 80% de desconto, 90% de desconto, porque dali eu posso ter um trabalhador essencial ou um atleta com salário menor, ou um trabalhador que não é atleta do clube, é um funcionário, e ele vai ter o mesmo tratamento que vai ter um credor grande, com direito de imagem valioso, com um salário maior, e para aquele credor menor, aquela verba salarial é mais essencial do que um outro credor. Então, esse é uma proposta que reflete de alguma forma, pode ser muito mais simples, eu não pegar e dizer, eu devo tanto, eu não me preocupo com quem vai receber, eu me preocupo com quanto eu vou pagar. Mas quando a gente faz isso, a gente tenta gerar vamos dizer, um certo equilíbrio, uma certa equitatividade por conta da natureza. Se eu tenho um exemplo, eu não sei se é a hipótese, assim, não estou falando nada específico, um piscineiro, ou um porteiro, ou um massagista do clube, que tem um salário, eu não posso dar as mesmas condições de um atleta que tinha um salário de 100 mil reais e que tinha um direito de imagem importante, que ganhou uma multa de tal natureza, ou que triplicou o valor, que há um crédito antigo e que já está aí há muito tempo, com um cara que teve uma rescisão há 2 anos, que não tem multa nenhuma e recebe um desconto no principal, no salário. Então, essa foi o espírito dessa proposta que, no nosso sentir, ele traz mais equilíbrio e justiça entre os credores, porque é óbvio, nenhum credor fica contente em ter que dar um desconto na dívida, mas diante a lógica da recuperação judicial é a lógica de negociação e compartilhamento de perdas, porque o Náutico está numa situação de perda, então também precisa uma colaboração de todos, e a gente entendeu mais justo fazer propostas que respeitem a natureza da verba e o tamanho do credor. Não é duas nenhuma. Primeiro, esse plano vai ser apresentado aos credores. Obviamente que eu acho que seja aprovado.
Aí eu pergunto, cara, caso não seja aprovado, qual é o que é que a lei diz, qual é o próximo passo? Caso os torcedores recebam o plano de pagamento de altamente, concordo com você. E o segundo, a segunda pergunta você falou muito da questão da arena, falou que não tem direito, mas vai ser mais para frente. Mas além dessa questão, que é esse valor importante da arena, quais outras verbas que nós temos garantia, para dar garantia de despesa, a questão do Grupo Mateus, toda a verba mensal do Grupo Mateus vai para a recuperação judicial, quais são as outras providências? Legal. Vou responder a segunda e depois a primeira. Sobre a segunda pergunta, todas as receitas do clube, elas entram no seu caixa, né? E entram no orçamento anual. Então, as receitas do Grupo Mateus, ou eventualmente receitas da Liga, como também receitas de patrocínio, de publicidade, de direitos televisivos, tudo entra na conta geral, única, vamos dizer assim, do clube, entra no orçamento do clube. E tudo contribui para o pagamento do passivo e para o pagamento das obrigações atuais, correntes. Então, todas elas vão ajudar. O que a gente está destacando em relação à verba que se espera receber do processo arbitral, se concluir de forma vitoriosa, como a gente tem essa expectativa, ela vai estar, essa sim, carimbada exclusivamente para pagar. As outras vão contribuir, mas não necessariamente vão ser integralmente dirigidas a isso, porque o Náutico também tem que pagar os salários atuais, tem que manter os times para as disputas esportivas. Então, é isso. Quanto à eventual não concordância dos credores em relação a esse plano, natural, o que acontece? A lei prevê a possibilidade de uma negociação. A qualquer tempo, o clube pode alterar esse plano. Se o clube perceber que os credores não aprovam esse plano, ele vai ter que tentar convencer. Ele pode, teoricamente, como qualquer empresa, qualquer clube, alterar o plano para uma condição mais que atenda melhor os credores. Rodrigo, então por que não faz isso? Porque o Náutico já está fazendo a proposta responsável dentro do limite de capacidade de pagamento. Então, a realidade do orçamento do Náutico, o Náutico projeta, como qualquer empresa que faz um plano de recuperação judicial, ele deve fazer uma proposta que dentro da sua capacidade de pagamento. Se a capacidade é pequena, a gente está fazendo uma proposta dentro dessa capacidade. É possível alterar plano, negociar, tudo isso é possível. Só em última instância, só em última consequência, caso depois de esgotadas todas as tentativas de negociação e de ajustes eventual no plano, de convencimento dos credores, é que um plano não aprovado pode resultar para qualquer empresa que entre com recuperação ou um clube que entre com recuperação na falência. Então a lei prevê a falência se não aprovar o plano. Mas isso não é uma coisa automática, isso é uma coisa dinâmica, que se negocia, se busca conversar. É uma questão extrema que não é vamos dizer assim, o habitual nas recuperações. Se esgota por todos os meios as tentativas de negociação, e isso não é privilégio do Náutico, nem de todos os clubes, é de todas as empresas que pedem recuperação judicial. Rodrigo, só porque teve um determinado momento que eu acho que houve um ruído de comunicação, porque o senhor falou que dependeria da aprovação da Assembleia e do Conselho. Neste momento, o senhor estava se referindo à SAF, não foi? O que eu digo, vamos lá, o plano de recuperação... Isso será dependente dos próprios credores. Eu dependo dos próprios credores. Mas no plano eu prevejo a possibilidade de fazer uma SAF. Porque o plano de recuperação não é só uma proposta de pagamento, é um plano de negócio. Eu vou dizer como é que eu sou viável. Então o Náutico colocou previsões de reorganizações administrativas, de buscar novos parceiros, de buscar eventualmente uma SAF, de buscar novos negócios imobiliários, a exemplo do que foi o Mateus, para tentar aumentar a receita do clube sem diminuir seu patrimônio. Então todas essas são possibilidades que o plano prevê. Mas, ainda que o plano preveja isso, o plano aprovado, para o clube fechar uma negociação com a SAF, pelo estatuto do clube, ele tem que aprovar, não basta o executivo querer, tem que o executivo querer,
o Conselho Deliberativo aprovar e, nesse caso, provavelmente a Assembleia de Sócios também aprovar. Então, é uma decisão que cabe a todas as instâncias do clube. Então, o que eu quis deixar claro é o seguinte, olha, apesar de eu prever SAF, eu não tenho um negócio de SAF certo, e se eu fizer uma SAF, eu vou ter que, previamente, pedir autorização ao Conselho. Do RJ agora. Não. A RJ já segue direto. A RJ já segue direto. A questão da aprovação... É outra etapa do processo. A questão da aprovação do plano, ou seja, proposta de pagamento dos credores, ela passa somente para os credores, que são os atingidos por isso. O Conselho, antes do Náutico entrar com a recuperação judicial, ao pedido de recuperação, a decisão se vai entrar ou não, foi submetido ao Conselho Deliberativo e foi aprovado à unanimidade. Então, o Conselho, de forma unânime, aprovou que o Náutico peça a recuperação como uma medida séria, correta e responsável a ser feita. Quando o senhor iniciou sua fala, fazendo um apelo à aprovação, etc., o senhor estava se dirigindo aos credores, né? Aos credores. Exato. É necessário, só para ver se de fato claro com o que eu tinha lido, 50% mais um, né? Para poder aprovar. Na classe, 50% mais um dos presentes à Assembleia. Então, na classe trabalhista, essa aprovação ela é feita por credor, independente do montante do seu crédito. Exato. Na classe 3 e na classe 4, classe 2 é credores com garantia real. Não existe credores nessa classe no caso do Náutico. Classe 3 são os credores civis e comerciais e a classe 4 são as microempresas e empresas de pequeno porte. Na classe 1, trabalhista, e na classe 4, microempresa e microempresa de pequeno porte, a votação é unitária, por cabeça. Cada um tem direito a um voto, independente do valor. Então, um credor com 5 mil e o outro com 200 mil, eles pesam a mesma coisa. Na classe 3, que são os credores quirografários, ou seja, civis, comerciais, prestadores de serviço, eu preciso aprovar tanto por pessoa, ter maioria por pessoa, por credor, como também pelo valor do seu crédito, o peso do seu crédito. Então, é um modo híbrido ou misto, que eu dependo das duas circunstâncias, os dois critérios, o número de credores e o valor, e o montante, mais de 50% do valor. 180 dias, mais 180 isso para acontecer? A lei prevê que o plano deve ser aprovado em 180 dias, contados do pedido de recuperação ou do deferimento da recuperação, que no caso do Náutico foi no dia 21 de março, eu acredito, 20 de março ou 21 de março. Então tem 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias. Então o Náutico, teoricamente, tem um ano para aprovar um plano, depois tem mais um ano para pagar essas obrigações, até um ano. Se o Náutico tiver com recursos suficientes, ele vai antecipar isso em parcela única. E aí o restante da outra classe você pode pagar em 120 meses. E aí vai uma produção do a gente tem visto muitas notícias dando conta de que alguns clubes estariam exigindo demais em relação aos descontos. E aí eu aproveito para esclarecer, existe um limite do que se pode pedir em relação à unidade, o Náutico está pedindo o máximo que pode. Por lei, não existe limite nessa negociação em relação a desconto na dívida. Tá? A natureza de um plano de recuperação é uma natureza negocial, é um contrato onde se tem uma proposta e um aceite. A diferença é que o aceite não precisa ser por 100% dos credores, é 50% mais um. Então não há limite na lei dessa possibilidade. Então, se vê, pode ser uma recuperação com 20%, com 50%, com 70%, com 90%, com até mais do que isso. No entanto, o que eu preciso reforçar é que o Náutico fez no limite das suas possibilidades. Então, tendo em conta, sobretudo, que a dívida trabalhista, isso foi exposto na petição inicial e também está sendo exposto no plano, a dívida trabalhista ela cresce muito rapidamente quando se trata de clube de futebol, e empresa de uma forma geral, mas em clube de futebol você cresce porque, se não pagar as rescisões, você tem
100% do salário base como multa, então já aumenta isso. Você tem, quando ajuizada a reclamação trabalhista, se o reclamado não paga no prazo da contestação, no prazo da defesa, ele também tem uma multa de, se não me engano, mais 50%. Se ainda restava um saldo contratual e houve lá uma rescisão indireta, tal, o clube ainda está obrigado a pagar 100% do que o atleta teria de prazo contratual, ainda que o atleta já tenha firmado contrato com outro clube. E em cima dessas multas todas, ainda vem juros com base na taxa Selic, que hoje no país é de 13,75%. Então você imagine que um crédito de 100 milhões de reais, com 13,75%, ele passa a ser 113 no ano seguinte e assim sucessivamente. Então a dívida trabalhista, quando, vamos dizer assim, se perde o controle dela, ela cresce e multiplica e ela vira uma bola de neve. Então, aí acaba exigindo dos clubes que só foram autorizados a pedir recuperação recentemente por uma mudança da lei. Antes não se podia pedir recuperação, quando pedir já tem um acumulado muito grande e por conta disso terem propostas de desconto muito pesadas. Mas o que o Náutico apresenta no plano é toda a sua capacidade de pagamento. Isso é necessário mostrar a viabilidade disso, o fluxo de caixa previsto para o Náutico. Então, tudo isso é feito com números abertos para que todos os credores possam ver. Gabriela pode complementar algo. Fazer só um complemento à fala do Dr. Rodrigo, é que na projeção das receitas do clube, e elas foram feitas de forma bem conservadora, o clube se mantém na Série C até o 5º ano da projeção, e a partir disso ele passa para a Série B até o final do 12º ano. Então, quando há essa mudança de fase, né, de série, a receita com a operação do clube em si, ela aumenta em cerca de 15 milhões. Então, isso reforça o caixa para o pagamento fazer frente à dívida. Eu só queria fazer essa... Então, no planejamento de receitas que o clube vai ter no futuro próximo, se prevê de forma conservadora com a permanência numa Série C por mais 5 anos, contando a partir desse ano, subindo para uma Série B após 5 anos. Isso. E permanecendo por lá mais 7 anos. Mais 7 anos, completando 12. Exato. Tá certo. Tá bom? A dificuldade como todo negócio, a maioria dos negócios, quando se pede uma recuperação judicial, tem dificuldade de prever qual é a receita, né? Então, se ela entrou em crise é porque já tem alguma dificuldade. Então, a previsibilidade de receita na maioria dos negócios é muito difícil. Então, a gente tem que fazer de uma forma muito responsável, porque uma implicação de não cumprir o plano é a falência da empresa ou do clube que quer essa recuperação. Então, toda e qualquer recuperação que se vê, se faz uma previsão conservadora, mas real, de receita. O Náutico, por exemplo, no ano que vem, se prevê que o Náutico não vai entrar na Copa do Brasil. Isso afeta a receita de forma importante. Então, quando a gente trata de clube de futebol, a variação ou a imprevisibilidade de receitas é muito grande, porque depende também de premiações, depende de uma visibilidade maior numa série A ou série B. Então, isso tudo gera uma dificuldade maior de previsão de pagamento para o Náutico, mas como dito, o Náutico está fazendo isso de forma muito responsável e que, diga-se de passagem, não está fugindo do que se está propondo pela maioria dos clubes, inclusive os clubes de Série A e de Série B. O que distingue esse plano do Náutico em relação aos demais, dos que eu vi, acompanhei, é realmente a gente fazer essa proposta de pagamento tendo em conta a natureza daquela rubrica que está sendo cobrada, daquela verba que está sendo cobrada, ou seja, privilegiar o que é salarial e não fazer um corte linear que pode, vamos dizer assim, tratar de
criar uma justiça em relação a um credor que tem lá um crédito de muitos juros, muitas multas e o outro que não tem tanto isso e ter o mesmo tipo de nível de desconto. Também sobre a questão da SAF, já que a gente tocou nesse assunto, como é que está o mercado do Náutico em relação a isso? Já existiu alguma proposta oficial de SAF? O que é que vocês estão buscando? É um assunto que eu acho que a gente não aborda tanto em relação ao Náutico. Existem vários times, quando eu falei dessa ligação, dessa conexão desses pilares, conseguindo interligá-los dentro dos seus trâmites é um grande desafio. Então, a apresentação do plano de recuperação, ele é importante como uma etapa de uma colocação do clube no mercado, como SAF. Por quê? A recuperação judicial, ela tem um aspecto muito importante, porque o investidor, ele tem a noção exata, ele tem a mensuração exata de qual a dívida do clube, de qual o tamanho do clube. Então, a palavra que tantos falam do valuation, é muito mais fácil se fazer um valuation de um clube que está em recuperação judicial, porque o clube está oficialmente colocando todos os seus débitos e colocando, no caso, em recuperação judicial, colocando como proposta de pagamento. Então, fica muito mais fácil você avançar numa situação de valuation, se tratar efetivamente de valores, assim como para o investidor também fica muito mais fácil entender qual o valor e qual a perspectiva que ele tem em investir em determinado clube. Então, o passo que a gente está dando hoje, ele é um passo muito importante para o avanço da SAF. A partir de agora, a gente consegue entrar numa outra etapa da SAF, que a gente começar efetivamente a colocar o clube no mercado em abrir para efetivas conversas com investidores. Você falou da lei de forma e a gente vê que alguns clubes estão com uma perspectiva de receber uma receita imediata. O Náutico também tem essa perspectiva de receber essa receita já para os próximos meses. E esse dinheiro seria usado na recuperação judicial ou no futebol? Esse é um assunto em debate dentro do clube hoje. O Náutico está inserido na Liga Forte Futebol. A Liga, ela foi feita para 40 clubes e sendo a Liga de 40 clubes, a princípio, quando vocês colocam na outra Liga, na Libra, esse recurso ele é apenas dos clubes que estão na A e na B. Na Liga Forte Futebol existe o debate de que os clubes que estão hoje na Série C, os 4 clubes da Liga Forte Futebol que estão hoje na Série C, mas que ano passado estavam na Série B, também façam jus a esse recurso. Isso tem sido debatido dentro da Liga Forte Futebol e é assunto de extremo interesse e extrema dedicação do clube nesse momento. Esse assunto é um assunto conduzido pela comissão, que foi determinada pelo Conselho. Essa comissão ela é formada por presidente e vice do Executivo, presidente e vice do Conselho e o presidente do Conselho Fiscal. Tem se debatido para que se consiga a melhor posição possível para o clube e a gente acredita num bom desfecho. Mas, nesse momento, a gente não tem como colocar qual o desfecho. Mas a gente tem, sim, expectativas de recebimento da Liga e esse é um assunto que tem sido trabalhado de forma muito intensa e com toda a atenção, porque é um recurso que também como eu falei, é um dos 4 pilares que fazem conexão e que podem trazer um resultado efetivo para o futuro do clube. Seria aplicado no futebol só ou para receita dessa realidade? Todas as receitas que são receitas extraordinárias do clube, elas têm passado pelo Conselho e as decisões de aplicação das verbas, dos recursos, têm sido determinados de acordo com o Conselho. Por exemplo, a negociação, o contrato com o Grupo Mateus, ele é 100% para a RJ. Porque finalizou o processo, o contrato foi aprovado pelo Conselho e foi determinado o direcionamento do recurso. Então, em havendo a determinação da chegada do recurso, isso vai ser trazido para ser apreciado no Conselho e vai ser determinada a aplicação. Só para me concentrar no debate, com essa recuperação judicial ainda, a lista que foi publicada, que teve acesso na semana passada, vários nomes, que é o valor de 170 milhões, essa é a lista final ou ainda está passando muito fino para a lista? E basicamente é isso. E atenção um pouco, porque nessa lista tem alguns nomes que estão hoje no clube, né?
Ferrari, Gabriel Thiago, por que eles estão... Exatamente isso. Tá. Tipo assim, porque esse vai estar na lista da representação judicial são causos que não estão julgando. Vamos lá. A lista vai sofrer alterações. O primeiro edital, ele é a primeira publicação da lista, ela é baseada no que o clube apresenta na petição inicial do processo. Depois disso, o administrador judicial, ele apura, ele recebe, vamos dizer, comunicações, provocações dos credores dizendo: olha, meu crédito não é esse, meu crédito não está inscrito. Isso são habilitações de crédito ou impugnações à lista. E essas correções é uma etapa prevista na lei, justamente para a gente chegar ao número real definitivo, porque naturalmente não se corrigiu corretamente, se faltou 2 meses, ou um credor que se esqueceu, é possível também, vai haver nomes que vão ser retirados ou reduzidos, porque foi feito algum pagamento parcial ou que já foi pago integralmente. Isso tudo é da dinâmica de um processo de recuperação judicial. Então, vai haver uma segunda lista. Essa segunda lista vai ser apresentada pelo administrador judicial, nomeado pelo juiz. E ainda assim, se alguém se insurgir, não concordar com o número que o administrador, ele ainda pode discutir com o juiz e tal. Ou depois, em qualquer tempo, alguém pode se habilitar e apresentar. Quando a gente fala do que está líquido, o crédito, vamos dizer assim, para ser incluído numa lista de recuperação, ele precisa saber quanto precisa ser líquido. Então, aquelas ações trabalhistas ou ações de natureza civil, que ainda está se discutindo qual o valor, ele não está na lista, mas ele vai entrar. Quando for concluído e liquidado, ele entra na lista. Então, esse é o ponto. Mas por que tem um atleta, um credor que está, Vitor Ferraz, que está lá jogando? Porque existe um atrasado com Vitor Ferraz. Ou o que define se um crédito está sujeito ou não à recuperação se ele existia na data do pedido. O Náutico tinha na data do pedido uma obrigação atrasada de direito de imagem com o Vitor Ferraz. Então, é obrigatória que o Náutico lance aquele crédito na recuperação, porque o que define a lei é que todos os créditos têm que estar ali dentro. Então, vamos supor, uma conta de CELP, de energia, se não tiver sido paga até a data do pedido, tem que constar. Então, independentemente de estar, inclusive, atrasado. Se fosse um contrato bancário, tem 10 parcelas para ser paga no futuro, tem que constar. Então, é assim que funciona a lei em relação aos créditos que estão sujeitos ou não à recuperação. Então, se eu tenho obrigações futuras, ainda que não vencidas, ou correntes com algum atraso de alguns dias, eu tenho que lançar lá como crédito. Porque a semana passada teve um problema que um atleta ex-atleta ficou no Náutico na questão do CNRD, e o Náutico já tem entrado com um processo de recuperação judicial, o Náutico tem que fazer uma porra do processo, para conseguir escrever atletas. Esse risco não existe. Qual é teu nome? João é muito atento a essas questões. Esse é um ponto que a gente trata no plano. O Náutico tem algumas dívidas junto a atletas que estão na CNRD, que é uma câmara de arbitragem. São poucos, são 4 nomes. Tá? Não estou aqui recordado, mas são 4 nomes. A dívida é pequena, é de R$700 mil. Comparando 112 milhões, é uma parte ínfima. E qual é a realidade? A CNRD, ela não tem esse crédito desses atletas estão sujeitos à recuperação do ponto de vista de crédito. Ele tem um direito de receber um valor e está lá. Só que na CNRD ele tem capacidade de aplicar sanções que não são financeiras, são sanções desportivas. O bloqueia transferência, não pode registrar jogador. E o Náutico sofreu um bloqueio que o Náutico tratou junto à CNRD, que foi levantado, vocês acompanharam isso. Então, para esses credores, que além de terem uma capacidade de executar o clube, tem capacidade de gerar penalidades dentro da CNRD, o Náutico está apresentando uma condição específica para esses atletas.
porque a CND tem regras dentro do seu regulamento que admitem o parcelamento dessa dívida, mas tem muita dificuldade para aceitar desconto na dívida. Então, a proposta desses atletas, ela é específica e diferente, porque eles têm uma capacidade de inviabilizar o clube muito maior. Mas o Náutico está tratando disso no plano e está tratando disso junto à CNRD para negociar com esses atletas dentro de uma capacidade de pagamento, porque ainda que se fale em 700 mil, o Náutico não tem condições de pagar à vista. Também precisa de um prazo razoável e compatível para esse pagamento, e isso vai ser feito junto à CNRD.